Deus é bom em todo o tempo. Já já nós vamos para o ato do batismo. Eu faço todo mundo falar aqui, irmãos, mas na hora de eu falar, sou tímido. Mas eu me lembro de uma frase que a pastora Michele disse para mim quando eu estava internado, em 2018, né? Eu fiquei internado com um problema no fígado. E aí os dias eram maus, o medo, que meu apelido no hospital era cadáver, que os médicos diziam que não teria jeito. O fígado já estava 99,45% danificado. E eles não sabiam nem como eu ainda estava vivo. Mas Deus é bom em todo o tempo. E aí eu me lembro de um negócio que ela falou para mim, né? Naqueles dias sombrios, ela falou assim para mim: eu não te libero de partir. Aquilo me deu uma força, sabe? E eu falei: eu preciso que Deus cure a minha vida para que eu possa continuar amando a minha família. E aí Deus veio, me deu 2 filhas lindas e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos até o final juntos. Eu já falei para ela que se eu morrer primeiro, eu volto como fantasma. Ninguém vai entrar na minha casa, ninguém. Não haverá outra. Volto para perturbar os seus dias. Mas a gente tem um pacto. A gente vai bem velhinho, juntos. Ou senão Jesus pode voltar antes, né? Que vai ser melhor ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Você achou aí? Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Em algumas versões vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que essa palavra que Deus me deu, ela vai de encontro à tua necessidade, principalmente se ela for para te dar uma rota de eternidade. Agora escute isso. Nós estamos vivendo num mundo que entrou em colapso, né? Estamos vivendo em um sistema humano e muitas pessoas falam: pastor, é daqui para pior. Não me preocupo com isso. Pastor, agora não tem mais jeito. A humanidade só vai se depreciar cada vez mais. Está assim desde Adão e Eva. Às vezes a gente olha para o cenário do mundo e a gente fica com medo daquilo que está acontecendo. Mas quando você vai olhar para o cenário antigo, a maldade, a corrupção, o sistema egoísta do ser humano já existia há muito tempo. Nos dias de Noé, Deus olha para a terra e vê um homem bom, um homem bom, um homem bom, em meio a toda uma humanidade. Decide destruir tudo e através dele continuar o projeto chamado humanidade. Você vê que naqueles dias os homens eram amantes de si mesmos, se entregavam às suas próprias necessidades carnais. A corrupção era gigante, o mal tinha dominado a terra. Deus decide destruir tudo, mas através de Noé continuar o projeto humanidade, como eu falei. Pastor, Deus destruiu toda a maldade dos homens, mas a maldade está aqui. Ela continuou após Noé. Porque o homem sem Deus, irmãos, ele se torna a pior versão de si mesmo. O homem sem Deus, ele vai ser entregue às suas próprias paixões, ele não vai ter uma rota de vida que seja espiritual, ele não vai ter um cerne de sua existência, e ele vai fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que ele acha bom, aquilo que traz alegria a ele. Ele não vai conseguir entender o que é perdão, ele não vai conseguir entender o que é se afastar da aparência do mal. O homem sem Deus se torna a pior versão de si. Quando você vai ver na Bíblia homens que andavam com Deus pararam de andar, você vai ver eles se tornando o pior de si mesmo. Homens que num momento da sua existência decidiram, recuar os seus passos, se tornando e fazendo coisas que a gente pela sua biografia jamais imaginaria. Só que a Bíblia vai dizer que esse Deus ele é tão maravilhoso que ele tinha um plano de salvação, ele tinha um plano de redenção. E esse plano foi feito antes da fundação do mundo. Eles 3 estavam conversando: pastor, quem são esses 3? Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo.
Lá antes do haja, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já havia um plano de êxito para tudo aquilo que Deus iria projetar durante décadas, séculos e milênios. Você vai ver que mesmo a humanidade estando em colapso, Ele manda o seu filho. Ele manda o seu filho para que trouxesse o reino de Deus para a terra, através das suas palavras, mas também através do seu agir. Eu canso de repetir aqui para você, Ele é um Deus tão bom que Ele trouxe o reino falando, mas trouxe o reino também expressando em obras. Ele disse ao morto: ressuscita, ao cego enxerga, ao surdo ouça, ao paralítico anda. Ele multiplicou pães e peixes. Ele curava os enfermos que levavam até Ele e repreendia os demônios que estavam sobre aqueles que estavam endemoniados, possuídos. A Bíblia vai dizer que com suas palavras Ele convencia as pessoas na multidão, mas não convencia por conta do poder de convencimento das palavras bonitas ou da forma talvez cultizada que ele falava. Não, era porque era o Filho de Deus falando. As palavras dele eram vivas e eficazes. Você vai ver que em um dado momento Jesus está escrevendo na areia. Uma mulher é pega em adultério, né? Ela traiu o seu marido e pela lei ela deveria morrer apedrejada na frente de todos. Só que eles levam essa mulher até Jesus e dizem para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega apedrejada e pela lei de Moisés nós temos que matá-la. Essa mulher, foi pega em adultério e pela lei de Moisés nós temos que matá-la, tem que ser apedrejada. Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não citou nenhuma frase, ele não citou nenhum versículo. Ele não fez como fez em Mateus capítulo 4, quando ele vence a tentação, diante daquele momento que ele estava vivendo, a tentação que o diabo proporciona, trazendo as palavras da Escritura. Não, ele disse com as suas palavras, palavras comuns: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí eu gosto da Bíblia porque vai dizer assim: condenados pela sua própria consciência, jogaram as pedras no chão e foram embora. Por que isso? Porque nós estamos falando daquele que trouxe as Escrituras, daquele que é a própria Escritura. No início era o Verbo estava nele, o Verbo estava com ele, e tudo que existe, que há, foi feito por obra das suas palavras, das suas mãos. Então a palavra dele tinha um poder de entrar na mente, no coração de pessoas, fazendo com que elas viessem a entender que muito mais do que a humanidade expressava, era aquilo que os céus e o reino de Deus expressavam. E aí você vai ver esse Jesus agora no seu ministério, curando, libertando, transformando. E agora esse Jesus, ele tem que morrer. Tem que se cumprir aquilo que o profeta diz. Através do sangue dele, através da carne dele, é que haveria redenção para os nossos pecados. E esse Jesus, ele morre. Sem questionar, sem murmurar, sem perguntar, e até debaixo de um medo humano. Porque ele vai chegar no Getsêmani e vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele entende o silêncio dos céus, porque muitas das vezes a gente não entende, né? Por que Deus está em silêncio. Mas eu aprendi com esses anos de cristão, de pastor, que o silêncio de Deus é como se Deus estivesse dizendo: se eu não liberei uma palavra nova, continue debaixo da antiga. Continue sendo sustentado por aquilo que eu prometi, continue sendo sustentado por aquilo que eu falei. E agora esse Jesus, ele é preso, torturado, castigado, sabe? Chicotadas em suas costas, prego em suas mãos, nos seus pés, é suspenso em uma cruz tão pesada, a gravidade descendo o seu corpo fazia com que os pregos rasgassem cada vez mais as suas pernas. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Um dia desse eu vou pregar para você só sobre essa questão desses ferimentos que Jesus teve, mas trazendo a ressurreição. Você vai ver o tamanho dos espinhos que estavam na sua coroa. Não eram espinhos igual a esses que a gente bota, sabe? Que a gente vê em plantas. Não, era muito mais do que isso. E você vai ver que no meio da dor Jesus está perdoando. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus está salvando. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele diz está consumado e ele morre, há uma onda de poder sendo liberada, que as pessoas são curadas, pessoas são libertas. Por quê? Porque era o Filho de Deus se manifestando. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Parece que eu e você temos uma dívida com esse Deus, né? Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele manifestou. E na verdade Deus não morreu para que você tivesse uma dívida com ele.
Deus morreu para que você tivesse uma possibilidade nele. Deus não morreu na cruz do Calvário para que você, tivesse aí uma dívida eterna com ele. Não, na verdade foi ele que pagou a tua dívida. Porque se ele não tivesse feito isso, não haveria um poder manifestado sobre você. Se ele não tivesse feito isso, a condenação do pecado seria bruta e eterna sobre a tua vida. Mas por conta dele, o pecado não pode mais nos condenar. Por conta dele, o passado não pode mais nos aprisionar. Por conta deles, o apontar de dedo de homens e mulheres e as sentenças que são liberadas pela humanidade não tem valor sobre a nossa vida. Por quê? Porque não tem nada e ninguém que tenha um sacrifício maior do que aquele que Deus, ou melhor, o Filho de Deus, fez por mim e por você. Então eu e você não estamos em dívida com Jesus. Eu e você não estamos em dívidas com os céus. Até porque, o que nós podemos fazer que pague o sacrifício na cruz? O que nós podemos fazer que pague o sacrifício estendido no madeiro? Irmãos, se Jesus chegasse para mim e falasse: pastor Anderson, eu preciso que você morra pelo Rio de Janeiro, eu ia falar: Senhor, pelo amor de Deus, eu tenho filhas para criar, tenho uma mulher para amar, eu tenho uma vida, Senhor. Talvez eu questionaria a Deus e falaria: Deus, posso até tentar morrer por aquele grupo ali, porque eles são legais, são bons, mas morrer por pecador, morrer por gente que está fazendo a maldade, está filmando não, né, meu filho? Morrer por quem está em Brasília, é complicado, Senhor. Eu encontraria dificuldade. Então o que eu posso dar para o meu Deus que pague essa dívida que eu poderia ter com Ele? Nada. Então aprenda uma coisa: você não aceita Jesus ou você não entrega a sua vida a Ele porque você está de dívida com Ele. Mas na verdade o sacrifício na cruz te deu uma possibilidade de você ser aquilo que Ele tem para você ser, aquilo que Ele projetou. Como assim, pastor? Todos nós temos sonhos, todos nós temos metas, todos nós temos um alvo daquilo que nós queremos ser. Aí a Bíblia vai dizer: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem reservado para mim e para você. A Bíblia vai dizer que o que Deus tem para mim e para você é bem maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós projetamos e daquilo que nós imaginamos. Irmão, a minha mente imagina... Eu tenho uma Netflix na minha mente, misturado com uma Amazon, um HBO, com tudo aqui, sabe? A minha mente, às vezes eu converso com a pastora Michelle, a gente está conversando no carro, ela: Anderson, tu tem uma mente? Eu falei: minha mente, projeta os melhores cenários dessa terra. Aí a Bíblia está dizendo que o que Deus tem para a minha vida vai além. Então o sacrifício na cruz, além de garantir a possibilidade da eternidade, quando Jesus voltar ou quando nós morrermos, vai me garantir a possibilidade daquilo que eu posso ser nele. E o que eu posso ser nele não é medido pela sociedade. O que eu posso ser nele não é medido por aquilo que a capa da revista diz de moda, não é medido por aquilo que o governo fala, não é medido por aquilo que homens e mulheres que talvez com experiências negativas possam proporcionar. O que eu posso ser nele, o que eu posso viver nele, vai além da compreensão da capacidade da humanidade. Por quê? Porque o que Deus tem para mim é maior e melhor do que todas as coisas. E quando você para entender o cenário da humanidade, nós estamos vivendo um tempo tão egoísta que nós não estamos pensando mais em uns nos outros, estamos pensando em nós mesmos. Não achamos que o ser humano tem valor. Amamos, me perdoe, eu também tenho um cachorro, também tenho um peixe, mas amamos mais animais do que pessoas. E eu não estou dizendo que você não possa animar animais. Volto a dizer para você: eu tenho um cachorrinho, tenho um peixe, mas eu jamais vou amá-los mais do que eu amo minha esposa e minhas filhas. Por mais que venham me decepcionar, por mais que venham me frustrar, pessoas ainda continuam sendo pessoas. E a humanidade está invertendo esse valor. Ah, pastor, mas o senhor não está na minha pele. Meu cachorro nunca me decepcionou e ele nunca vai te decepcionar. Enquanto você der carinho para ele, ele nunca vai te decepcionar. Eu tenho um amigo que perdeu um cachorro. Ele falou: meu cachorro era o meu amor. Mas ele batia no cachorro. Quando ele abriu a porta do cachorro, decepcionou ele. Ele achou que jamais teria decepcionado. Mas tadinho do cachorro, não tem a compreensão humana. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo em um mundo em que a morte se tornou comum para a gente. Quando a gente vê um atropelamento, quando a gente vê que alguém morreu de tiro, ou que alguém está morto na rua, a gente para olhar: mais um. As notícias de morte nas redes sociais
não mexem mais conosco. Eu estava vendo um negócio que eu sigo na internet que é sobre Israel. Estava vendo essas meninas que foram resgatadas agora. E uma delas estava contando o cenário horrível que elas viveram. Um cenário mentiroso, que elas tinham que, quando foram entregues, tinham que estar sorrindo. E elas tinham sido espancadas meses antes. Quase todos os dias estupradas e violentadas. E você vê pessoas que não dão mais valor a isso, que acham que isso é bobeira. É porque, na verdade, nós estamos perdendo o amor. A Bíblia vai dizer que no final de tudo, o amor de muitos esfriaria. Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz, você deve ter visto há um tempo atrás. Caiu um helicóptero, um avião, não sei, no seu caminhão. E aí as pessoas ficaram olhando, e milhares de celulares filmando, até que uma mulher decidiu ajudar esse cara. No meio do fogo, ela começa a puxar ali a porta do caminhão. E aí algumas pessoas veem que ela está ajudando, vai junto, mas ficam com medo, saem. Só que quando a gente para analisar, se todos aqueles celulares que estavam ligados estivessem utilizando a sua força para retirar aquele homem, seria mais fácil. Mas é muito mais fácil filmar a desgraça do que ajudar o próximo. E aí você vai ver que aquela mulher, graças a Deus, consegue tirar aquele caminhoneiro de lá. Uma outra reportagem que eu vi, e essa eu fiz questão de procurar o vídeo, foi difícil de achar, mas eu vi o vídeo todo, 40 minutos de vídeo. Uma mulher está no seu prédio, nua, 10º andar, 9º andar, e ela está surtada, e ela está dizendo da sua varanda: eu vou me jogar, vou me jogar, vou me jogar. Eu não sei o que aquela mulher tinha, não sei se era drogas, eu não sei se o casamento estava ruim, não sei se os filhos decepcionaram, eu sei que ela surtou. E não compete a mim, sabe, julgar o que ela estava passando, porque isso pode acontecer conosco, pode acontecer com a nossa família. E aí aquela pessoa está filmando, está dizendo que tem uma mulher nua, ela vai se jogar, ela vai se jogar. Uns 3 prédios depois dessa pessoa. E aí de repente ela se joga. E ele grita: uau, se jogou, que não sei o que. Acaba o vídeo, eu fui procurar esse vídeo. Eu falei: esse vídeo, não sei, alguma coisa mexeu comigo, deve ter sido Deus. Eu falei: eu vou procurar esse vídeo. E eu achei 40 minutos de vídeo, 40 e poucos minutos. Essa pessoa ficou 40 e poucos minutos filmando essa mulher dizendo que vai se jogar. Em 40 minutos, a ambulância poderia ter chegado. Em 40 minutos, o socorro poderia ter vindo. Em 40 minutos, uma vida poderia ter sido poupada. Mas era muito mais fácil colocar na rede social e ganhar pessoas, seguidores, visualizações, do que ajudar. E aí, no meio de tudo isso, o que eu estou contando isso para você? Que no meio de tudo isso, eu estou vendo muitas pessoas, pastor Iraguchi, me procurando, falando no gabinete, falando no telefone, dizendo: pastor, acabou, o mundo está mal. Pastor, a humanidade se foi. Pastor, já era, é de mal para pior. E eu sempre tenho dito: enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, haverá uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Não haverá. Porque enquanto a igreja do Senhor estiver aqui e Ele não volta, a palavra dEle continuará sendo pregada. E a palavra dEle vai me dizer, e vai me fazer entender, e vai gerar a vida que anela em mim, de um Deus que pode trazer paz, de um Deus que pode restaurar o amor, de um Deus que pode restituir, de um Deus que pode, sabe, trazer a esperança. Só que a nossa esperança não está pautada no governo que mudou. A nossa esperança não está pautada. Tem gente que está botando a esperança na eleição que vai começar, que vai ser no final de 2026, irmão, daqui a 2 anos. A minha esperança não está pautada em um homem que vai governar, ou uma mulher que vai entrar para o Senado. A minha esperança não está pautada num jovem excelente, cheio de inteligência, que fala como um doutor no meio da Câmara e meus deputados. Não. A minha esperança não está se o setor da saúde vai melhorar, ou no setor da segurança. A minha esperança não está no resultado financeiro daquilo que o mundo pode me dar. A minha esperança está no: ao que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. É por isso que Apocalipse 22 vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa motivação, ela não pode estar pautada nas possibilidades da vida. Não pode estar pautada nos sonhos terrenos, mas no entendimento de quem Ele é sobre a minha vida e de quem eu posso ser nele. Porque se o sacrifício veio pela minha vida e pela minha casa, é Deus dizendo: eu estou contigo.
É Deus dizendo, tem possibilidades. É Deus dizendo, há esperança. E a minha esperança eleva a minha fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não existem, mas vão chegar e eu vou viver. Então deixa eu te fazer uma pergunta e responda para você mesmo. Você tem fé que teu marido vai aceitar Jesus? Você tem fé que a tua família vai servir ao Senhor? Você tem fé que você vai prosperar? Você tem fé que haverá paz sobre a terra? Você tem fé que as coisas irão mudar? Eu tenho. Mas pastor, não está indo de mal a pior? Tá. O mundo pode estar um caos, pode estar um colapso, mas sobre a minha casa e sobre a minha família, a mão de Deus vai estar lá, nos guiando, nos projetando, nos colocando em rotas excelentes. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida e sobre a tua existência. Não importa como o mundo está, não importa como a terra está, o importante é que a palavra de Deus está sobre a tua vida e ela vai se cumprir. Haverá esperança para você, haverá alegria na tua existência, haverá restauração para a tua vida, haverá restituição daquilo que se perdeu. E se parece que Satanás está se alegrando porque o teu semblante é triste, porque o teu coração está magoado e porque o teu viver está frustrado, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Receba a alegria do poderoso Espírito Santo de Deus. Essa alegria não é motivada pela conta financeira, essa alegria não é motivada porque o diagnóstico mudou, essa alegria não é motivada porque o mundo está em paz. Essa alegria é motivada por aquilo que Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide e que o produto da oliveira minta, todavia eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Eu vim com uma palavra de Deus para te dizer: dias melhores virão. O Adevec Vila dos Teles, alegra o teu coração, porque aquele que te prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Eu profetizo salvação sobre a tua casa, eu profetizo libertação sobre a tua família, eu profetizo saúde sobre o teu corpo, eu profetizo restituição daquilo que se perdeu, eu profetizo a janela dos céus abertas sobre você e sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família. Diga para quem está do seu lado: dias melhores virão. Não, do jeito que tu falou, esse dia não chega. Diga para quem está do seu lado com muita alegria: dias melhores virão. Eu fico imaginando, pastor Márcio, João está na ilha de Patmos. Pastor, o que é a ilha de Patmos? Tem praia? É Angra? Não, não é. Ilha de Patmos é uma cadeia. Um dia desse eu falei sobre isso num lugar que eu preguei para jovens. Aí veio uma jovem e disse para mim, ela era nova convertida, né? Pastor, Ilha de Patmos era o quê? Tipo Angra dos Reis. Eu falei: oh minha filha, oh minha filha. Eu falei: Ilha de Patmos era uma prisão. Porque eu não expliquei, eu só comentei. Ilha de Patmos era uma prisão. Ilha de Patmos era um lugar que talvez era sem retorno. E João está lá, preso, porque falava de Jesus. A consequência de viver uma vida libada, certa e correta, prisão. E agora na ilha de Patmos eu gosto disso. Deus vai olhar para João e vai falar assim: no pior cenário da tua vida, no pior cenário da tua existência, nos teus momentos de escuridão e sombrios, eu estou indo aí na terra e estou falando para você: dá um pulinho aqui em cima no céu. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque Deus está dizendo que nos piores momentos da nossa existência, Ele pode abrir a janela dos céus e nos fazer enxergar que dias melhores virão. No meio da prisão, sem saber se volta, sem direito de ir e vir, cerceado, cadeia, irmãos. Deus olha para João e fala: dá um pulinho aqui em cima. Aí João vai dizer: vi ruas como se fosse de ouro, vi anjos para lá e para cá dizendo: santo, 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 santo. Ele vai dizer: na coxa dele estava o maior título e a maior verdade da eternidade: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você imagina agora o retorno de João. Deus acaba a revelação, retorna João para sua consciência humana. Irmão, você imagina comigo, entra nessa Netflix comigo, nesse seriado. João agora voltou, Deus deu o Apocalipse, ele escreveu tudinho, anotou tudinho. Aí alguém diz para ele assim: João, acho que tu vai morrer. Ih,
Tu não sabe o que eu vi. Dias melhores virão. João, tá chegando. Ih, dias melhores virão. Ô João, tu sabe o que está acontecendo? Ih, já não estou mais apegado à terra. João, vão te enforcar, já não estou mais apegado nisso. João, vão te afogar, já não estou mais apegado nisso. João, o casamento está ruim. Ih, João, e a doença? Ih, João, vai vir pandemia. João, a crise. João, o governo. João está dizendo: eu sei o que eu vi, eu sei o que os meus ouvidos ouviram, e eu sei aonde eu pisei. Dias melhores virão. Pastor, mas João teve lá, e nós temos a revelação sobre a nossa vida, e essa revelação vai dizer que ao que vencer, ele vai dar a coroa da vida. Ao que vencer, pisará na eternidade. Ao que vencer, não haverá o dano da segunda morte. Tristeza não haverá, doença não haverá, decepção não haverá, frustração não haverá, macumba não haverá, feitiço não haverá, encantamento não haverá. Não haverá nada que o inferno possa fazer e a humanidade possa projetar que venha tirar uma certeza que eu e você temos. Então deixa eu te trazer uma notícia que vai dar alegria ao teu coração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas pastor, enquanto ele não vem, nós continuamos prosseguindo, caminhando, nós continuamos perseguindo, entendendo que a boa mão dele está sobre a nossa vida. Deixa quem quiser não seguir, deixa quem quiser não aceitar. A salvação não tem nada a ver com o coletivo, a salvação não tem nada a ver com o conjunto, a salvação é individual. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e uma hora ele vai se levantar ao meu respeito. Então deixa eu abençoar a tua vida. Faça assim com a mão. Eu profetizo, essa semana será extraordinária. Eu profetizo, esse ano será extraordinário. E enquanto tu não pisar a planta do teu pé no céu, Deus projetará a tua existência, Deus projetará a tua humanidade. O mal não te tocará, o maligno não irá te destruir. Teus filhos serão como flechas na mão do flecheiro. A nossa descendência alcançará aquilo que nós não alcançaremos. Serão melhores do que nós, não somente na vida profissional, mas na vida espiritual. Faça assim com a sua mão. Teu filho será um pastor de uma igreja, tua filha será uma líder do conjunto das mulheres, a tua casa será um exemplo por onde você passar. Esquece o passado que ficou, esquece os danos que vieram. Satanás não pode me acusar, Satanás não pode me apontar. Homem algum, mulher alguma que passou pelo teu passado tem o poder de ditar as regras sobre o teu futuro. Eu vim aqui como profeta de Deus, diante da palavra da eternidade, em te dizer: Adevec Vila dos Teles, se prepare, dias melhores virão sobre a tua vida e sobre a tua casa. Dias melhores virão. Fecha teus olhos rapidinho. Nenhuma acusação que está sobre a tua vida. Talvez você está nos visitando hoje, está debaixo de acusações de um passado sombrio que todos nós temos. Alguém vai dizer: a igreja é cheia de ex. É porque a humanidade espera que você continue errando, projetando. Eu estava conversando com um amigo e ele falou que encontrou uma senhora que era da igreja do meu pai. Olhe para mim rapidinho. E quando a gente era adolescente, a gente era meio atentado, né? Esse grupo meu era meio atentado. E aí essa pessoa se mudou do lugar, crente, foi morar na região dos lagos. Antes de eu conhecer a Michele, conheci a Michele com meus 18 anos. Essa pessoa deve ter ido para lá com 17,
quando eu tinha 17, 16 anos. E aí esse amigo foi passar um final de semana na região dos Lagos. Esse que passou, voltou hoje, ontem. E aí ele encontrou essa família. E aí eles foram perguntando: e fulano? E ciclano? E ele foi falando: fulano morreu. Ciclano entrou pro tráfico, morreu. E Beltrano? Eu vi que ele casou. Já separou mais umas 3 vezes. E esse amigo, ele tem um sucesso em áreas da sua vida. E isso é muito bom de se ver, eu me alegro com isso. Ele foi o amigo que mais chegou longe na área profissional. E aí ela perguntou: e o fulano? Não, fulano casou. Fulano é diácono da igreja. Ela: graças a Deus. Mas e o Beltrano? Beltrano está no crack. E aí ele falou para mim que o semblante dela foi mudando, sabe? E aí ela perguntou assim: e aquele escurinho? Qual era o nome dele? Aí ela: o Anderson. O filho do pastor Jorge. Aquele menino, meu Deus do céu. Meu Deus, tomara que Deus tenha poupado a vida dele. Meu Deus. Aí esse amigo falou para mim: não, ele casou, tem 2 filhas. Aí ela falou assim: mas não, continua casado com suas 2 filhas. Aí ela: tá, mas não, ele voltou para a igreja, começou a trabalhar na casa do Senhor. Mas Aí ele: mas o que é um mais Não, tem que ter acontecido alguma coisa, porque é sempre assim. Mas no final, voltou para o mundo. Está viciado, morreu. Uma bicicleta passou e levou a vida dele. Ele disse que ela estava esperando uma desgraça. Aí ele falou: hoje ele é pastor de uma linda igreja. Ele falou para mim que o semblante dela mudou. Falou: o quê? Ele está vivo? Eu falei: caramba, está vivo, está casado, é pastor. E esse amigo disse para ela: e pela vida dele vai morar no céu. Aí ele falou que o semblante dela, irmãs, mudou. E se alegrou. Porque ela estava acostumada. A gente morava na Penha, né, irmãos? Um lugarzinho bom. E o cenário era esse. Morreu, se separou 10 vezes. Um dos nossos amigos, guitarrista da igreja, até hoje, preso no crack. E o outro sumiu. Mas graças a Deus, quando ela perguntou sobre o meu nome, e não estou trazendo glória para mim, mas é só para te provar como Deus é tão bonito, tão maravilhoso. Esse amigo pôde relatar o passado dele. Não tem nada a ver com o presente e com o futuro que ainda haverá. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Só para te lembrar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não sobre a carne. Olha para quem está do seu lado e diga: o teu futuro está intacto. Fala para ele: o teu futuro será bom. Irmão, se tu falar desse jeito, dá vontade de tacar a Bíblia em cima de você, irmão. Pelo amor de Deus, eu voltei, tá? Pega na mão desse crente em nome de Jesus. Dá uma agitada nele. Diga para ele: isso aqui é Devec Vilar dos Teles. Diga para ele: o teu futuro está pronto, planejado, projetado e vai acontecer. Recebe essa palavra. Nenhum plano do diabo sobre a tua vida, nenhum plano do diabo sobre a tua casa, nenhum plano do diabo sobre a tua família, nem que os planos do diabo vão usar pessoas perto de você, impedirá o teu amanhã de acontecer, impedirá o futuro da tua casa acontecer. Enquanto ele não voltar, enquanto ele não vier, a gente vai marchando, a gente vai andando, a gente vai, perseguindo. Pastor, mas e se o choro vier? Seca as tuas lágrimas, porque o teu Redentor, ele vive. Eu vim com uma palavra de Deus para te dizer, mãe. Eu vim com uma palavra dos céus para te dizer, homem. Ô mulher, escuta isso daqui. Levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas. Por quê? Porque lá na frente, aquilo que
que Ele te prometeu vai se cumprir. Lá na frente haverá um culto de ações de graça. Lá na frente haverá uma oferta no altar e um testemunho sendo contado. Eu profetizo, nada vai mexer no futuro da tua vida, da tua casa, da tua família. E mesmo que o cenário do presente seja um cenário ruim, as aflições do tempo presente não se compararão à glória que será revelada. Eu preciso terminar. Olhe para mim, filho. Olhe para mim, filho. A gente termina agora. Já sofreu, né? Quem aqui já sofreu? Quem aqui já se decepcionou? Quem aqui já se frustrou? Caramba, baixa a mão, irmão. O irmão está assim, ó. E por que não desistiu? E por que não parou? Gente, por muito menos já não está mais entre nós. Está aqui, nós teremos a oferta de gratidão do meu filhão que vai se batizar aqui, ó. Pensou em desistir da própria vida, mas hoje está aqui. Dando um tapa na cara do inferno e dizendo: o meu futuro está intacto. Pastor, e o que é isso? É a vida dele que é gerada em nós. Pelas nossas próprias forças, a gente não consegue, não. A gente não aguenta, não. Pela nossa própria capacidade, pessoas mais inteligentes vêm. Pessoas melhores aparecem. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz muito forte, irmão, mas ele é muito forte. Irmãos, ele é muito forte. E aí o repórter perguntou para ele assim: você é o maior homem do mundo, o mais forte do mundo. Ele falou: tem sempre alguém maior. Tem sempre alguém maior. Eu vi um menino que jogava xadrez de 13 anos. Desculpa. Um rapaz de 40 e poucos anos, campeão mundial de xadrez em vários anos. Disseram para ele: você é o melhor. Ele: tem sempre alguém melhor. No ano seguinte, um garoto de 12 anos ganhou ele. Tem sempre alguém maior e melhor. Então não tem nada a ver com a nossa capacidade. Esse negócio só está dando certo na tua mão, não é por conta da tua capacidade. Tinha gente melhor, mas Deus está contigo. Você está prosperando em áreas da tua vida que você está dizendo: ah, sou eu. Não. Tinha gente melhor. Tinha gente que faria melhor. Tinha gente que alcançaria melhor. Mas por que está na tua mão e por que está dando certo? Porque Deus está contigo. Alguns casamentos, pô, pastor, já tem anos que a gente está assim. Mas por que não acabou? Porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes, projetando tudo nos mínimos detalhes, para que você viva a plenitude da alegria que Ele tem para a tua vida. Eu termino dizendo para você, Adevec, alegra o teu coração. As notícias ruins não podem mexer com você. As notícias, sabe, danosas desse mundo não podem acabar com você. Levante a tua cabeça. Continue sendo guiado. Continue vivendo debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque já a janela dos céus se abre. E Jesus volta, pastor? Não, antes disso, Ele manda um anjo entregar a tua resposta. Ele manda um anjo entregar a tua bênção, para que você viva a plenitude do que Ele quer nessa terra. Mas o final de tudo, num piscar de olhos. Diga para quem está do seu lado: num piscar de olhos. Não, diga para quem está do seu lado: em momentos, em milésimos de segundo, a gente vai se encontrar onde? Aí eu gosto, Diego. Voltei, né, Diego? Aí eu gosto. Porque existia um hino. Cadê o pastor Jaime? Pastor Jaime está aí? Cadê? Deve estar resolvendo alguma coisa. Mas o pessoal do louvor está aí. Eu vou cantar, irmão. Eu vou cantar. Você está rindo de quê, meu filho? Eu vou cantar. Cassinho, meu filho. Eu tinha um hino da minha época. Quem aqui tem mais de 20 anos de crente? Quem aqui tem uma mãe que é crente? Um avô que é crente? Tinha uma música na minha época, meu tecladista, que falava assim: aonde está esse povo barulhento? Deixa eu ver se tu é raiz. Aonde está que não se vê nenhum irmão? Que isso? Entrou. Aí a Bíblia vai dizer: vamos, pastor Jaime, há alguém com voz de lamento. Meu Deus.
Cadê o povo da Devec? Aquele povo foi embora para Sião. Você consegue cantar isso? Onde está aquele povo barulhento? Sabe aquele povo do quinto andar? Que fazia um barulho desde o primeiro andar do shopping, Renata. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Vai chegar um dia, Luciana, que as roupas estarão nas cadeiras. As roupas das crianças nas salinhas. Meus músicos, os instrumentos jogados no chão. Alguém vai entrar aqui e vai dizer: ué, não está na hora do culto? Tá, e cadê o povo? Cadê os homens e mulheres? Não ficou ninguém. Vamos na casa deles. Cadê o marido? Subiu. E os filhos? Subiram. E a esposa? Subiu. Alguém vai dizer: mas esse menino que estava dirigindo a moto, e a moto está andando sozinha até agora. Alguém vai dizer: mas daquele senhor que estava no andaime, ih, irmão, a roupa está lá balançando. Só que aqueles que não ouviram a verdade e não foram guiadas por elas, irá entender. Eles agora estão numa nova terra. Eles estão agora em um outro patamar. E não é um patamar de soberba, mas é um patamar espiritual. Eu termino essa palavra profetizando sobre a tua vida. Já já nos encontramos no céu. Eu termino essa palavra trazendo alegria ao teu coração. Já já nos encontramos na eternidade. As coisas velhas irão se passar. Os danos desse mundo irão se passar. As aflições dessa vida irá ficar. Nunca mais, minha filha, a depressão vai te tocar. Nunca mais, mãe, tu terá medo do ir e vir da tua descendência. Nunca mais a síndrome do pânico irá te agarrar. Nunca mais relacionamentos irão te decepcionar. Nunca mais o sistema injusto dessa terra irá desapontar a tua existência, porque teu corpo será glorificado. A tua vida será de eternidade, de paz em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que Ele, o próprio, vai olhar para você e vai dizer: bem-vindo, bendito de meu Pai. Eu profetizo, nós venceremos todas as aflições dessa terra, e num piscar de olhos nós nos encontraremos na eternidade. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Eu te encontro no céu. Eu te encontro na eternidade. Eu ando contigo nas ruas de ouro. Eu te encontro na grande ceia. Se eu fosse você, eu me colocava de pé e começava a glorificar a Deus, porque a glória dele está aqui. Alguém com voz vai dizer: aquele povo. Você consegue fechar o teu...